Bom, vamos lá, né? E aí, pessoal, né? Tudo bom? Meu nome é Duan, né? Vou fazer esse vídeo bem rápido, né? Pra tentar explicar as coisas que a gente tá fazendo pro grupo. Tudo bem? Então, eu tava separando aqui uns pontos iniciais, né? Pra gente poder falar. E eu vou separar depois os tempos no vídeo e vocês conseguem ver só a parte que vocês querem, ou quem quiser também ver tudo. Então, a primeira parte que eu queria falar da introdução aqui, né? O primeiro é o Trello. Como é que vai funcionar o Trello, né? A ideia é a seguinte, a ideia é que eu convidei um monte de gente pro Trello, né? Inclusive depois eu vou compartilhar o link para quem não entrou, que vocês venham até aqui, coloquem, né? Todo mundo vem, eu tenho uma ideia, por exemplo, acho legal, sei lá, adicionar isso. E você vai vir aqui na área específica e colocar o que você acha, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero adicionar um novo endpoint no back-end. Adicionar novo endpoint, você escreve e vem aqui. E aí, nessas reuniões semanais, a gente vai definir as prioridades do que a gente vai puxar, entendeu? Então, por exemplo, deixa eu passar isso para frente. Então, a gente vai definir, achei legal essa e essa função a gente trazer. Beleza. Então, vamos ver quem vai fazer, como vai ser feito, né? Para dar essa intenção de estar todo mundo trabalhando junto, numa ideia só, né? Não cada um fazendo uma coisa e a gente não sair nada pronto. Beleza? Beleza. Então isso era como vai funcionar o Trello, né? Então o Trello tem várias coisas, vocês podem usar as ferramentas dele aí. WhatsApp, como que vai funcionar o WhatsApp? Vamos tentar manter o foco sempre nas coisas da discussão do grupo, né? Eu sei que às vezes você tem uma pergunta individual, todo mundo tem uma dúvida, é legal, mas às vezes também começar a fugir muito, né? Tipo, do grupo, ou fazer, começar tipo propaganda, né? Fazer outras coisas, vamos fazer outro sistema, né? Esse tipo de coisa eu acho que não fica a critério no grupo, né? Cada um depois pode fazer uma conversa individual. Vamos tentar manter o grupo para as nossas conversas e a gente poder fazer o que for em relação ao site mesmo, as coisas do Trello. Como se fosse um grupo de uma empresa mesmo, né? Opa! Questionário. Então, tinha um questionário, né? Para quem não viu, eu vou abrir ele aqui. Que eu pedi, né? Pra gente ter uma ideia do grupo que a gente está lidando, de pessoas. Então, a gente tem 100 pessoas no WhatsApp, tem 44 pessoas que responderam e a gente tem 10 que foram na reunião. Então, já dá para entender que, assim, o grupo é muito volátil e a gente tem que saber lidar com isso, né? Então, como é que está separado isso aqui? A equipe, então tem muita gente de Data Science, que eles tiveram uma boa aderência lá quando eu fiz a publicação, mas também tem bastante gente do Back. O que menos tem é da Infra, mas isso é o que menos precisa também. E o Web Scraping é uma parte também que precisa de muita gente, porém tem pouco. Mas a gente vai vendo isso depois com o tempo. A maioria como é que tá, né? Então, a gente tem muitos iniciantes e alguns, né, tão iniciantes quanto aqui. Então, 80% do grupo é iniciante e a gente tem 20% do grupo de líderes, assim, né? Que eu digo no sentido de conseguirem se virar sozinho. Tipo, se vira aí e ele faz. Mas a ideia do central do grupo é assim, cada um tem um ponto forte e um ponto fraco, né? Então, o legal é pegar o ponto forte de cada um e aí vamos supor, eu sei fazer o Data Science, mas não sei fazer o front. Beleza, então você faz o fórmula do Data Science e aí a gente se vira aqui com a equipe do front, ou eu mesmo, ou alguém, a gente dá um jeito e a gente faz o front da sua ideia. Então, a ideia é funcionar dessa forma. Eu tenho uma ideia boa, eu sei fazer só uma parte e eu queria saber fazer o resto. E aí eu vou te dar esse caminho, entendeu? Eu vou falar, para você fazer o resto, você vai precisar fazer isso e assado. Agora, se você simplesmente vai fazer ou não, aí vai depender de você. Tudo bem? Então, já programou profissionalmente, isso também faz muita diferença, né? Quais tecnologias você conhece? Dessas daqui, a que importa mesmo, todas as outras é curiosidade, mas a que importa é o Git. Porque a gente vai trabalhar num sistema de workflow do Git, né? Então, falando em Git já vou até falar aqui. Então, o que é o Git? O Git é uma tecnologia de como que um programador, né, passa o seu código para o programador, usando o Git, né? Então, a gente tem um projeto, né? No momento ele está monolítico, mas beleza. Então, quando você falar, primeira coisa, você vai fazer o git clone, né? Ou você vai vir aqui clonar esse repositório, e aí você vai trabalhar na pasta que é seu interesse, né? Eu já vou entrar nesse assunto, mas você vai dar um clone, você vai criar uma nova branch, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha branch do Ribeiro, você vai criar a sua branch, sei lá, Felipe Medeiros, e porque para dar commit na branch master, que é o código que vai para a produção, eu tenho que dar o approval e você não vai conseguir commitar então na branch master.
Então você só vai conseguir comentar no seu código se você criar uma branch com o seu nome. E aí eu puder, por exemplo, aqui, né, ver o commit e dar o toque, o review, qualquer que seja, poder olhar o seu código, né? Beleza, então o Git é isso e a introdução é mais ou menos isso. Vamos para o código mesmo. Então, o primeiro que eu vou falar aqui é do banco de dados. Então a gente usa um banco de dados NoSQL, né? A gente usa o Mongo. Por que a gente usa o Mongo? Porque o SQL ele tem algumas, né, para quem não sabe nada que eu estou falando, o SQL trabalha no esquema de tabelas e relacionamento, né? Por isso que é sequential SQL. E qual que é o principal problema que eu tenho com isso? É que a gente gasta muito tempo fazendo template, né? A gente faz muito esquema, né? Model. E no Mongo você não precisa disso. No Mongo, se você for lá e inserir, eu vou mostrar aqui, né? Ele vai, você não precisa usar nada e pode duplicar os dados e é isso aí, tá ligado? Então, para facilitar, dar agilidade ao projeto, assim, né? Para não ter que ficar me preocupando em fazer relacionamentos, esse tipo de coisa, eu preferi usar o Mongo. Então, como que funciona o Mongo, né? Primeiro, para você conectar nele, você tem que baixar uma interface, né? O Mongo é uma coisa, a interface que vai usar é outra, que nem o Python e o Visual Studio Code e o PyCharm. O Python é uma coisa, o PyCharm é outra. Então aqui é a mesma coisa. Eu uso o Studio 3T, mas eu acho que disponível gratuito só tem o Robô 3T. Então, mas eu vou usar o Robô 3T aqui também. Para vocês verem. Então você vai baixar o Robô 3T, né, no seu sistema operacional, ele vai aparecer essa tela, vai estar vazia. Você vai clicar em Create, e ele vai... Aqui em cima você pode escrever as coisas, mas eu vou te passar a String Connection, né, que vai ser mais ou menos isso daqui. Você vai ver aqui, vai dar from CRV e vai dar um save. E aí você põe aqui o nome do lugar, né, futebol. Certo? Na String Connection já tem todas as informações. Esse é um usuário que ele escreve e lê, porém não pode deletar. Esse é o usuário de vocês. Tomem cuidado quando forem adicionar bancos de dados muito grandes. Quando eu digo muito grande, assim, se o seu banco de dados tiver mais de 1 GB de peso, me avisa, porque isso aqui é pago, e é pago em dólar. Então é bom dar uma olhada antes, beleza? Então você vai conectar, vai dar o save lá, vai aparecer aqui futebol, você vai dar o connect. Aí ele vai conectar. Vamos fazer uma ideia de como funciona. Eu tenho 2 bancos de dados, né? Então eu tenho um banco de dados chamado futebol e tenho um banco de dados chamado playground. Isso aqui não importa. O futebol é o oficial que está em produção. O playground é uma réplica do oficial, onde você pode fazer seus testes e o que você quiser, criar tabela, criar collection, tranquilo. Collection no Mongo é como se fosse o SQL, a tabela do SQL, entendeu? Então eu tenho uma tabela entre aspas, Brazilian League, né? Bem entre aspas, porque não é uma tabela. Então a gente chama isso de registro, né? A gente passou um caminhão aqui. A gente chama isso de registro. Então como é que funciona o meu banco, né? Aqui em cima é onde eu vou dar o select from where, né? Que seria do SQL. Mas no Mongo funciona assim, você vai ser db. O nome da collection, então no caso Brazilian League. E aí vão ter diversos métodos. Tem o ponto find, tem o ponto distinct. Então, por exemplo, distinct team1. Aí vai falar, esses são os diferentes, né? Então eu quero saber aonde o find. No Mongo trabalha com, a gente chama de dicionário, né? Então você abre uma chave, põe um valor, 2 pontos, o outro valor. E aí você fecha a chave. E ele vai achar todos os resultados, né, onde tem isso aqui. Aqui está como registro, se você clicar aqui você consegue ver como, entre aspas, né, a sua tabela e tal. Então eu achei todos os resultados que tem o Team1. E é assim que a gente vai fazer as consultas no Mongo, certo? E aqui as outras collections, cada collection é uma tabela. Beleza? Beleza. Essas coisas tem tudo, é bem básico, tá? E tem tudo na internet, fácil de achar, só um resumo mesmo. Back-end e Data Science. Como instalar? Então, para quem... Desculpa. Para quem for trabalhar com Data Science e com Back-end, né, vai estar meio próximo. Então, vou entrar aqui no... Desculpa, já entrei, né? Vou usar o PyCharm para o Back-end e vou usar o VS Code para o front. Mas então entrei aqui, abri o projeto de futebol, que é o que está no GitHub. Dei o git clone lá, né? Você pode vir aqui e dar o seu git clone no negócio. Ele vai abrir o projeto, beleza? E você
como vai tratar de back-end para data science, no momento vai se focar na pasta server. Então aqui é a sua pastinha. De todos esses arquivos, eu vou te ensinar o básico, né? Primeiro, depois que você instalar, você vai ter que entrar nessa pasta, você tem que dar um cd server. Isso vai dar que tá um pip install -r requirements.txt. Beleza? E aí eu não vou instalar porque já está instalado, isso provavelmente vai demorar um tempinho. Vai instalar tudo que precisa de dependência da sua biblioteca. Beleza, instalei tudo isso, e agora? Aí você vai vir aqui nesse arquivo run.py e você vai rodar ele. Beleza? Vamos esperar ele rodar aqui. Enquanto isso eu aumento a letra. Beleza, então onde está? Está aqui, ó, run.py, dentro do server. Dentro do server, run.py. Então tá rodando aqui, isso aqui é o que? É um Flask, uma API Flask. Se você entrar na API em si, não dá nada. Você tem que entrar em /API /v1/DOS. E aqui você vai ter um Swagger, né? Que é uma tecnologia para você facilitar a visualização de endpoints. O que é um endpoint? É como você vai chamar as informações. Como que eu transformo o seu código de data science para web, né? Como que eu jogo esse negócio para web? Eu tenho que chamar um endpoint que vai ter esse endpoint vai chamar o seu código e vai jogar para frente no ambiente web. Então, por exemplo, nesse Last dos Games, toda vez que alguém bate aqui no meu endpoint /API /v1/Brasília aqui. Então, quando o cara bate aqui, ele vai bater lá no meu código. Ele vai bater no meu código e vai trazer essa resposta, entendeu? E essa resposta depois o front-end vai encaminhar. Então é assim que você roda o back-end. Mas agora falando o que você tem que olhar aqui das pastas, né? Então o run.py é o que você roda. As pastas que importam, né, são essas duas aqui. Data Science, né, que é onde vão ter vários arquivos, né, eu pensei em, são vários arquivos soltos mesmo, de códigos usando data frames, tá vendo? Então aqui o cara faz tipo Mongo Lig Find, tal. E aí aqui é um lugar bom para você colocar o seu código de Data Science. E para quem quer ver mesmo a API, você vai ter que entrar em app.v1 resource, tá vendo? E aqui vão ter as pastas. Cada pasta a gente chama, para quem entende mais de Flask, chama Blueprint no Flask, mas como a gente usa um Flask REST Plus, no nosso chama Resource. Então, o que é uma Resource? Uma Resource, ela vai ter uma pasta e ela vai ter o Serializer, o Models e o Brazilian League. Esse Models não é de SQL, pelo amor de Deus. Então, no Serializer você vai ter alguns serializadores, né, que eu vou usar depois, um pouco mais complexo esse assunto, mas para verificar se, por exemplo, quando o cara chamar as informações vão estar vindo do jeito certo, as informações certas que tem que vir, senão ele vai dar um erro já de, sei lá, de 422, sei lá, de não consegue processar a entidade. O Models é onde ficam as minhas queries. Então, por exemplo, Last 12 Games, aqui eu tenho uma query, tá vendo? Deixa eu dar um zoom. Então aqui eu tenho uma query do Mongo, né? Então vá na Collection Brazilian League e pegue onde o score do Team 1 not equal, né? Então não seja diferente disso, porque tem alguns scores que ainda não acontecerem. Então seja diferente disso e faça um sort assim e eu só quero os 12 primeiros. Então é isso aqui que vocês vão ter que aprender quando vocês lidarem com o Mongo, né? O PyMongo, beleza? E por fim, mais importante, na mesma parte daqui tem o Resource, vai ter um arquivo com o nome dela, que vai ser a API, certo? Então aqui eu tenho a API, o namespace, isso daqui é o que vem aqui, né, antes do último endpoint. E o que está escrito nas APIs mesmo é sempre o último barra, só o último barra está escrito, tá vendo? Barra League Graph, barra Last 12 Games, barra William Pro. E aí tem os métodos, né, get, post, no caso por enquanto é só get, né? E aqui que o pessoal vai se debruçar mais para fazer a parte das APIs, né? Então, quem for fazer o back-end vai ter que olhar mais essa parte, fazer as consultas, processar o dado e jogar para frente para o front se virar, beleza? Próximo, front-end. Então eu vou abrir o front-end. Vou abrir a mesma pasta, né? Open folder futebol, beleza?
Então abri a pasta futebol, que é a mesma pasta que estava lá, client, cara, né? Só que agora eu vou, ao invés de entrar no server, eu vou entrar no client, né? E aí você vai dar npm install ou yarn install, tudo bem? Eu já fiz isso também, vai demorar, no front demora mais ainda, porque as dependências são mais pesadas, tem imagem e tal. E então você faz aí e depois você dá lá o seu npm start ou yarn start, né? Dentro da pasta client. Esperar um pouquinho. Show. Tá carregando as informações, né? Então beleza, já tá rodando o front. Do front, então, qual que é o arquivo que roda? Não tem. Você dá o npm start dentro da pasta, beleza? Mas se você quiser mexer no front, onde você vai olhar? Você vai olhar aqui em source, né? Então vai ter um monte de pasta, mas a importante então é source, depois view, e aí você vai entrar aqui intro, tá vendo? Então na intro é a única, a gente só tem uma página, uma view no site, que é essa daqui, certo? Porque as outras são redirecionamento. Então só tem uma view, que é essa. Então todos os componentes vão estar dentro dessa view. O que é um componente, né? Imagina, por exemplo, essa primeira parte aqui em cima. Eu não fiz um componente que tem 12 jogos ao mesmo tempo, né? O que eu fiz? Eu fiz um componente só, que é um card, esse cardzinho, que tem 2 imagens, 2 textos, e aí eu coloquei ele dentro de outro componente que replica ele e faz esse efeito legal de ficar girando, beleza? Então eu vou mostrar aqui no React como é que isso funciona. Então, dentro desse arquivo intro, que é onde vai ter tudo, você vai ter lá os seus imports, né? Para a galera do front, então você vai ter os seus imports e você vai importar os componentes. E aqui é como que funciona nos React, né? Tem duas versões, tem o sem hooks e o com hooks. O com hooks é o mais novo, então eu preferi usar o com hooks. E como que funciona, para quem está meio por fora, a estrutura do React? Você vai declarar uma função, entre aspas, uma constante, intro no caso. Ela pode ou não receber valores, né? Ela poderia receber um input aqui, um input y aqui, mas nesse caso ela não recebe. E aí ela vai ter uma chave. Dentro dessa chave, eu vou ter várias coisas que vão funcionar da lógica do componente mesmo. Eu posso fazer contas, declarar funções, chamar operações. E por fim, dentro do return, no último return, você vai realmente, é o que vai mostrar para o usuário, entendeu? Então como é que funciona o componente? Você vai ter um const, nome do componente, recebe ou não operações, várias coisas do componente, da vida dele, informações tipo de conta, esse tipo de coisa, um clique, efeitos, axis. E por fim, aqui no return, você vai ter o que você quer mostrar para o usuário, beleza? Então aqui no intro, mostrando, né, tem umas coisas de CSS, e aí no hooks você tem que usar estados, né? Então você usa esse use state. Então é basicamente, para quem vem do Python, é um declaro isso é uma variável lista, isso é uma variável lista, isso é uma variável lista. Aí eu uso o Axios, né? O Axios, para quem não sabe, é como o front chama o back. Então vamos supor, quando eu clico lá, eu tenho que chamar, né? Eu chamo isso aqui é uma variável, né? E eu chamo, pega o Brazilian League Last 12 Games. Pegou? Peguei. Então den, né? Coloque isso aqui dentro dessa variável set games, que vai jogar para games. E esse games meu aqui, eu consigo trabalhar no front, entendeu? Eu já fiz a requisição pro back e já consigo jogar essas informações, né, no front. Aí use effect aqui eu vou explicar depois, mas é basicamente para fazer o life cycle do componente. Então, quando que é para executar isso? Quando o componente inicializar, quando acontecer tal coisa, quando ele morrer, esse tipo de coisa. E aqui dentro eu coloco os componentes, né? Então, por exemplo, no React os componentes ficam se abraçando, né? Eles ficam tipo, um envelopa o outro. Basicamente seria tipo, você vai ter um componente e aí vai ter uma coisa aqui dentro, entendeu? Aí ele fica envelopado, abraçado pelo negócio. Então aqui no caso eu estou importando esse Alice Carrossel
E para quem entende JavaScript, né, eu estou dando um map para cada game. Então, para cada game dentro de game, eu estou fazendo um componente game card, certo? Esse componente game card ele recebe uma key, uma data, um stage, um team1 e um team2. Se você segurar o Ctrl e entrar nesse componente, você vai ver do que ele é feito, né? O CSS e tal. Todos os componentes ficam na pasta componentes, beleza? Então, para o front é isso. Dois arquivos importantes. Você vai ter a view intro, que é o site à frente, né? E dentro do componentes, você vai ter todos os componentes que existem no momento. Eu fiz o erro de comprar um site antigo. Então, tem muita coisa lixo aqui que eu não estou utilizando. Mas é só para ter um overview mesmo. Do crawler. Vamos falar do crawler. Então, o crawler, vamos voltar para cá. O crawler, ele está de novo dentro do projeto aqui futebol, né? Mas agora na pasta crawler. Então, o crawler funciona assim. Existem vários tipos de crawlers, né? Mas os mais famosos são o Selenium, o Requests e o Scrap, né? O Selenium, ele é o mais lento de todos e o mais fácil, né? Então, o pessoal tende muito a usar ele, né? O problema do Selenium é que, primeiro, a biblioteca não é feita para isso, né? O objetivo do Selenium é a automação de testes. Então, a gente meio que faz uma coisa errada e, por ser uma biblioteca feita para outra coisa, ela é ineficiente, entendeu? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em empresas que usam Selenium e é um tiro no pé, com certeza. É um sistema caro de se manter e, com certeza, tem muitos problemas para corrigir, que não é nem culpa do seu código, é do próprio Selenium rodando, tentando renderizar os componentes todos e tal. Os requests é muito legal, porém qual que é o problema do request? O request, o que eu falei no exemplo, é como se você fizesse, imagina que você tem que fazer 100 ligações. O request ele vai ligar e vai falar, deu certo, aí o cara vai falar, não, aí ele vai ligar de novo, vai falar, deu certo, deu, aí ele vai ligar de novo, deu certo, não. Ele vai fazer esse processo de ficar ligando logicamente um atrás do outro, né? O scrap é assíncrono, então o scrap funciona de outra forma, né? Ele funciona assim, ó, eu vou disparar 100 requests, né? E depois, conforme cada resposta for chegando, eu vou tratando ela. Então, como fazendo uma referência ao telefone, né? Eu basicamente ia ligar para 100 pessoas ao mesmo tempo e conforme cada pessoa fosse me respondendo ou não, eu ia marcando lá, ó, não atendeu, atendeu, não atendeu, atendeu. E isso aumenta absurdo a velocidade, e a biblioteca também tem muita documentação e tal, um monte de coisa. É melhor para Python, é a melhor biblioteca. E como que ela funciona? Para quem entende, ela é um pouco Java. O que quer dizer? Ela tem uma estrutura de pastas. Então aqui na estrutura, vamos primeiro, crawler, né? Então tem aqui a estrutura de crawler. A primeira pasta, as pastas que tem aqui, MongoSQL e Static Files. Static Files são tabelas, Excel, outras CSVs que eu já achei interessante que salvar aqui, né? E eu deixei aqui, talvez tenha que mudar, porque não é legal ficar no código. SQL foi quando eu tentei fazer umas coisas SQL, eu deixei alguns códigos em SQL aqui, mas a gente acabou não utilizando e ficou no Mongo mesmo. Aqui, por exemplo, tem o Import Brazilian League, para quem está interessado, vale a pena, porque nesse Import Brazilian League você consegue ver como eu faço para jogar um arquivo Excel para dentro do Mongo, certo? E no crawler é onde vai ter as coisas do scrap mesmo. Ele tem esse monte de arquivo aqui que são padrões obrigatórios dele, mas a gente não está utilizando ainda, então eu vou pular. O que a gente está utilizando aqui é o scrap, é o spider, desculpa. Os spiders, só fechar ali. Então, nas spiders é onde a gente vai se dar a nossa atenção. Então, no scrap existe o conceito de spider, que é basicamente o que vai buscar a sua informação. Então, eu vou pegar aqui o Wikipedia Brazilian League, que é onde eu pego essa informação. Então, como que funciona? Eu tenho duas spiders dentro desse arquivo Python, entendeu? Cada spider ela tem algumas obrigatoriedades. A primeira ela tem que ter um nome, certo? E ela tem que ter um método chamado start request, beleza? Como que vai funcionar então? Então eu tenho aqui essa spider, ela tem um nome e ela tem um método, certo? Então no start request eu vou fazer um get nessa URL, tá vendo? Estou dando um get nessa URL e quando essa resposta voltar, quem vai cuidar dela? Vai ser essa outra função, o parse. Tudo bem? Esse parse pode ter qualquer nome, pode ser parse1, 2, sei lá o que.
Então o workflow é assim. Primeiro, de onde vai startar? Daqui. Startou? Beleza. Então enviou. Depois que chegar, quem vai tratar? Vai ser esse cara. Beleza? Beleza. Então o que esse cara faz? Ele entra nesse lugar, né? Nessa URL. E aí ele vai passando por aqui e vai pegar as informações. Como que eu faço isso? Eu tenho um GET aqui, né? Para quem não entende também vai ter que estudar um pouco, mas a internet, ela se comunica um clique, né? Quando tudo que você vê aqui na tela é uma simulação de um comando chamado GET do browser. Mas é um GET, e aí você vai ter que ter um pouco de atenção, né? Para ver, você vai apertar normalmente F12 aqui. Tem uma ferramenta aqui no canto escrito Select Element, né? Então você pode clicar nela e você pode navegar pelos elementos, né? Então no caso, vamos supor que eu quisesse esse elemento. Você consegue ver aqui a disposição dele e tal. E como você pode clicar no botão direito também da Copy XPath, né? Então você vai copiar o XPath e você vai conseguir localizar esse elemento aqui dentro, entendeu? Como faz para rodar isso é um pouco difícil, tá? Por quê? O scrap ele é feito meio que para rodar por terminal, então é meio que para você fazer tipo, você tem que entrar aqui. Deixa eu só voltar. Então eu voltando na pasta futebol, vou entrar na pasta crawler. Eu vou entrar aqui na pasta crawler de novo. Eu acho que aqui vou dar o scrap. E aí você vai ter vários comandos, né? Scrap. E aí qual que a gente vai usar é esse aqui, scrap, crawl, Brazilian, acho que é assim, Brazilian First League Phase, que é o name da scrap. É Wikipedia Brazilian League Phase. Então é Spider Not Found. Wikipedia. Tá, tô escrevendo algo errado aqui. Wikipedia. Beleza. Mas de qualquer forma, a gente não vai executar assim. Pelo PyCharm dá pra você executar pelo debugger. Então o que você vai fazer? Você vai ter que usar Deixa eu entrar aqui no crawler de novo. Eu vou passar depois essas configurações, mas você vai ter que vir aqui em Edit Configurations e você vai adicionar um Python e aí você vai mudar essas coisas aqui, ó. Aqui vai estar Script Path, você vai mudar para Module e aí você vai colocar scrap.cmdline. E aqui em parâmetros você vai colocar crawl, que é basicamente ative a spider com esse nome, Brazilian League First Phase. E aí você tem que também mudar esse working direct, tá vendo? Ele tem que ficar dentro futebol crawler. É só crawler uma vez, tá? Então, beleza? E aí, dado que você fez tudo isso, você vai conseguir rodá-la pelo debugger. Então eu estou rodando ela pelo debugger, tá vendo? Ela parou aqui. E aqui dentro vem esse response, né? Então, para quem manja aqui no PyCharm, você pode abrir aqui e ver as variáveis em real time. Então tem esse response, certo? E existe um método que você usa que acho que é Open in Browser Scrap. Então tem esse método aqui que depois eu coloco lá para vocês. Então eu vou importar aqui, vou rodar de novo. Então veio aqui a resposta, né? Ou seja, passou por essa primeira função e agora está vindo para essa segunda. Então, dado que eu tenho essa resposta, eu posso vir aqui Open in Browser Response. E aí ele vai abrir no browser uma resposta local do que a scrap está enxergando, certo? E como que eu faço para localizar as coisas dentro dela? Eu dou um response.os.css. Então, vamos supor que eu quiser acessar todas as tables. .css table. E fosse, sei lá, o tbar dentro de cada uma table. Então vamos supor, eu tenho essa primeira table, eu quero entrar na primeira table e dentro dela eu quero achar o tbar, certo? Então tem dois tbares dentro dessa table, vou pegar o segundo tbar e vou dar um get. O que tem de informação lá dentro? Tem isso, tá? Isso é uma forma de você trabalhar com o scrap, também exige um pouco de estudo, mas outra forma também, você pode simplesmente vir aqui, usar a ferramenta que eu te falei, né? Você vem aqui, vou supor, eu quero esse Corinthians. Vai vir aqui, você vai dar copy, XPath, e aí você vai vir aqui e dar o response, ao invés de css.xpath, cola a sua informação, né? E aí vem certinho o que você quer.
Então, colei a informação, né? Colei o STPath, vem sempre um objeto atributo, que é algumas informações do próprio componente, mas a gente não quer isso, a gente quer o 0. E aqui está uma informação que deve ser Corinthians, tá vendo? Corinthians. E aí você extrai isso. E é isso que eu faço aqui nas spiders. Então você tem que dar uma olhada spider por spider, né? Tem poucas ainda, mas dá para você ter uma ideia de como eu faço esse tipo de coleta e depois eu salvo no Mongo. Beleza? Beleza. E por fim o Data Science, né? O Data Science é mais na parte do back-end também que eu queria falar, e que é basicamente processar tudo isso, né? E conseguir trazer valor, trazer os algoritmos de machine learning, né? Que a gente possa acrescentar ao nosso código, entendeu? E é mais ou menos isso, beleza? Galera, espero que tenha ficado claro, né? Algumas coisas, qualquer dúvida vocês perguntam. Valeu!